Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Hoje eu estarei fazendo a correção da atividade enviada na última sexta-feira, que fala sobre a pré-história no continente americano. Aqui na questão de número 1, nós temos dois períodos distintos que existem somente na pré-história americana. Esses dois períodos, o período arcaico e o período paleoíndio, não são utilizados na divisão da pré-história tradicional. Essa divisão é utilizada apenas na pré-história americana. E a questão de número 1, ela pede para você descrever de forma clara e objetiva as características de cada um desses períodos. Aqui na letra A, ele pergunta as características do período arcaico. Bem, o período arcaico é marcado por mudanças climáticas. Nós vamos ter um aquecimento do nosso planeta Terra, e esse aquecimento ele vai fazer com que a fauna e a flora do nosso planeta comece a passar por transformações. E quando a fauna e a flora começam a se modificar, o homem também necessita se adaptar a essa nova realidade. Essas adaptações elas vão se dar de duas formas. Primeiro, a prática da agricultura começa a se desenvolver durante o período arcaico. E segundo, o ser humano passa a caçar pequenos animais, pequenos mamíferos. Por quê? Lá quando houve as mudanças climáticas, os grandes animais acabaram morrendo. E esses grandes animais faziam parte da alimentação do homem americano. Quando esses grandes animais foram gradualmente sendo extintos, foi necessário então o homem adequar a sua alimentação. Então vamos reformular. Primeira grande mudança do período arcaico são as mudanças climáticas. Nós vamos ter um processo de aquecimento da temperatura média. Segunda mudança importante, o desenvolvimento da agricultura e a mudança na caça do ser humano. O ser humano, nesse momento, passa a caçar os pequenos animais. Tá ok? Essas são algumas mudanças mais importantes desse período. A letra B questiona as características do período paleoíndio, ou seja, um período anterior ao período arcaico, tá ok? O período paleoíndio ele vem antes do período arcaico. O período arcaico vai de 7.000 a 1.500 a.C. O período paleoíndio aproximadamente de 20.000 a 8.000 a.C. O período paleoíndio ele é caracterizado pelo nomadismo. O ser humano nesse período ele é basicamente nômade, vivendo da caça, da coleta e da pesca. E por ser nômade, o ser humano vai ter como característica nesse período o deslocamento constante. E quando ele começa a se deslocar, ele acaba então povoando, abre aspas, todo o continente americano. Ele passa ali pelas 3 Américas, tá ok? E uma outra característica aí do período paleoíndio é justamente a fabricação de utensílios e materiais feitos a partir de pedra. Então, período paleoíndio, principal característica, nomadismo. O ser humano vive da caça, da pesca e da coleta. Não tem moradia fixa e, portanto, acaba se espalhando por todo o continente americano. Vai construir os seus utensílios e armas a partir da pedra. Tá ok? Questão número 2. A questão de número 2 ela já aborda mais a questão da pré-história brasileira. Qual é a importância histórica do descobrimento do povo de Luzia para a compreensão da pré-história brasileira? Bem, o descobrimento do crânio da Luzia trouxe uma gama de novas informações. A primeira informação importante nesse contexto
é o surgimento de uma nova possibilidade acerca da colonização, entre aspas, mais especificamente acerca do povoamento da América. Por quê? Antes do descobrimento do crânio da Luzia, do povo de Luzia, acreditava-se que o ser humano teria vindo pelo Estreito de Bering mais ou menos por volta de 18 mil anos atrás, né? Então, nós teríamos ali uma idade aproximada do começo da nossa pré-história, que seria 18 mil anos antes de Cristo. Quando se descobre o crânio da Luzia e, consequentemente, os restos, os fósseis do povo de Luzia, a datação por carbono ela coloca esse povo como um pouco mais velho, 20 mil, 25 mil anos antes de Cristo. Ou seja, como que o povo de Luzia chegou à América antes do que eles acreditavam. Então, a primeira grande mudança que nós temos aí é justamente as novas teorias para o início da colonização, o início do povoamento do continente americano. Então, nós temos aí uma data mais antiga do que nós imaginávamos. A segunda característica importante é que a Luzia ela faz parte do grupo dos negroides, ou seja, negros. A Luzia, o povo de Luzia, tinha as mesmas características do povo africano, ou seja, quebrando novamente a teoria do Estreito de Bering, porque a teoria do Estreito de Bering coloca que povos de origem asiática teriam atravessado para o continente americano, passado da Sibéria para o continente americano. E somente povos de origem asiática, tá ok? Seriam os mongoloides. O povo de Luzia, ele é negroide. Então aí já coloca o povoamento da América durante a pré-história com dois povos diferentes. Então isso é uma outra novidade que a descoberta do povo de Luzia traz para a nossa realidade. Além disso, a partir do descobrimento do crânio da Luzia e dos restos fósseis do povo de Luzia, criou-se outras teorias para o povoamento da América. A teoria do Estreito de Bering fala que o povoamento ocorreu do norte para o sul, ou seja, vieram ali pelo Estreito de Bering, passando pelo que hoje é os Estados Unidos, desceram em direção ao México e passaram pela América Central até chegar à América do Sul. Porém, o povo de Luzia, ele vai trazer uma nova visão sobre o processo de povoamento da América. Por quê? Nós vamos ter então um povo mais antigo vivendo na região sul do que o povo que vivia na região norte. Desta forma, tem início, uma nova teoria. Essa teoria que diz que o homem pode muito bem ter chegado à América do Sul e depois ter ido em direção à América do Norte. E nós vamos ter, além da teoria do Estreito de Bering, a teoria que o homem veio pelo Oceano Atlântico, navegando em pequenas embarcações, passando de ilha em ilha até chegar à nossa América. Tá ok? Então vamos reformular. Muitas são as novidades que a descoberta do povo da Luzia vai trazer. Primeiro, a descoberta de que houve mais de uma onda migratória e que não foi apenas um povo, nós tivemos vários povos colonizando, povoando a América durante a pré-história, né? Segundo, vai nos dar uma data anterior, mais antiga do que a data que se tinha
antes da descoberta. Como eu falei, antes da descoberta do povo de Luzia, acreditava-se que a pré-história americana teria iniciado por volta de 18.000 anos antes de Cristo. Depois da descoberta do crânio de Luzia, nós vamos falar aí de 20.000 anos antes de Cristo, tá ok? Questão 4, tem um pequeno texto e é uma questão de análise de texto, né? É uma questão simples. Considerando o texto, é correto afirmar que, letra A, as populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e de perspectiva linguística, étnica e cultural. Constituem-se como sociedades distintas. Se nós observarmos aqui, o texto ele vai falar o seguinte: a pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Se nós observarmos ali a primeira linha desse trecho do texto, já nos dá aí a resposta. A pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica, voltando a abordar o povo de Luzia. O povo de Luzia era negroide. Já os nossos índios, eles possuem características asiáticas, eles são mongoloides. Então observem que nós temos ali diferentes povos que durante a pré-história entraram em contato, podem ter entrado em guerras também, e que nós temos, junto com esse contato e com essas guerras, um processo de dominação. Os povos de origem mongoloide acabaram se tornando predominantes e os povos de origem negroide foram gradualmente desaparecendo, tanto do território brasileiro quanto do território americano. Isso no contexto de pré-história americana, tá ok? Então a resposta correta da questão de número 3 é a letra A. Continuando, questão 4. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi um dos primeiros sítios arqueológicos brasileiros, tendo sido inicialmente alvo de escavações do naturalista dinamarquês Peter Lund. No século XIX, essa região tornou a ficar famosa na década de 1970 porque foram encontrados nela, resposta correta, letra E, foram encontrados Luzia, considerado o fóssil mais antigo da América, tá ok? Na América toda não existe um fóssil humano mais antigo do que o fóssil de Luzia. Por isso que a descoberta da Luzia trouxe uma nova luz para a pré-história americana, trouxe novas datas para o estudo da nossa pré-história, tá ok? Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra E. E a questão 5 também traz aí um pouquinho da teoria do Estreito de Bering. A teoria do Estreito de Bering, como vocês sabem, é aquela teoria que fala que o ser humano chegou à América através do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma região que hoje encontra-se submersa, porém, há 18.000 anos atrás, acredita-se que essa região estava congelada porque o nível do mar era mais baixo. E aí nós tivemos então, através do Estreito de Bering, a passagem do ser humano que veio da região da Sibéria para a região americana, tá ok? Então observem aqui a pequena questão. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos de origem mongoloide, como eu havia falado lá na questão anterior, teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18.000 anos atrás. A partir dessa região localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas.
Como eu falei também, a teoria do Estreito de Bering defende que o ser humano chegou à América através da América do Norte e foi gradualmente descendo e ocupando as regiões da América Central e América do Sul. Lembrando que isso ocorreu durante o período Paleoíndio, que era o período no qual o ser humano era nômade. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. Olha só essa data, 50 mil anos. Essa data, né, ela é muito questionada ainda. Nós não temos como comprovar efetivamente. Alguns arqueólogos não concordam com essa data. Porém, graças à descoberta do crânio da Luzia e do povo de Luzia, nós sabemos que a pré-história brasileira, a pré-história americana não teve início aqui, em 18 mil anos atrás. Ela é muito mais antiga. Então, observem aí o que pede a questão. Validadas as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí, contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos atrás. Letra E é a resposta correta da questão de número 5. Então é essa a nossa correção da atividade. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. Caso você não tenha entendido alguma questão ou lá no texto de fundamentação e no vídeo anterior ficou alguma dúvida, pode entrar em contato que eu estarei aguardando e respondendo a todos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.